Amados irmãos e amadas irmãs, antes de avançarmos para iniciarmos o exame sinóptico do capítulo 8 do livro de Apocalipse, expresso uma vez mais, e não me cansarei de fazê-lo, minha entusiástica alegria em ratificar que esse estudo está alicerçado essencialmente na postura interpretativa historial, declinada, defendida, preletada e praticada pela Igreja de Deus, a qual tem como supedâneo chaves bíblicas irrefutáveis e a sucessão temporal dos atos humanos ao longo da história. Destaco e reenfatizo que este viés exegético da Igreja de Deus é versado de forma amplificada e pormenorizada no livro digital Revelando o Apocalipse, obra robusta e certamente conduzida e inspirada pelo Altíssimo Deus, a qual nossos amados irmãos Flávio e Gilberto ministraram em uma vigorosa série de vídeos, a qual, posteriormente, foi meticulosamente transcrita e coligida pelo amado irmão Marcos Cunha. A esses queridos irmãos, nosso perene agradecimento. Reafirmo assim, e também não me cansarei de fazê-lo, a veemente sugestão apostólica de que todas as pessoas, em especial as legítimas seguidoras de nosso Senhor e Redentor Jesus Hamashia, se esforcem por conhecer esse maravilhoso cabedal espiritual, que é o livro citado, para cristalizarem a bendita esperança naquilo que nos é abundantemente pronunciado e prometido. Iniciemos, então, agora, o estudo previsto para hoje. Vírgula. Mantendo a nossa metodologia que vimos praticando, antes de prosseguirmos, faremos primeiro uma recapitulação bem resumida, mas importantíssima, dos versos 9 a 17 do capítulo 7 do livro de Apocalipse, versando sobre a grande multidão, que analisamos na reunião congregacional pretérita. Vamos, então, fazer, agora sim, mais uma baldeação alesiana transocular. Vamos lá. Estão conseguindo ver a tela do PowerPoint? Sim. Uhum. Nitidamente? Sim. De bom tamanho? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre pontos, apenas alguns pontos essenciais que devem ser fixados, todos devem, mas esses em especial, a respeito do capítulo 7. Primeiro, na primeira parte do capítulo, está registrada a existência e é feita uma menção especial a 144 mil selados, que representam, como sabemos, os primeiros israelitas naturais que se tornaram seguidores de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia. Outro ponto. Os gentios, naquela época, estavam separados do povo de Deus. Vou ler a passagem pela sua proeminência. Efésios 2, 11 a 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
que naquele tempo, estáveis, sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Hamashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue dele chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, esse é um outro ponto fundamental de entendimento do capítulo 7. Prosseguindo aqui, vai ficar mais claro ainda nessa recapitulação. Terceiro ponto. O Altíssimo Deus sempre quis que os homens das nações o servissem e recebessem igualmente as promessas de Israel. Isaías 55, Isaías 56, tem esses registros. Nos dias do Senhor Jesus, o judaísmo estava já em decadência. E era fundamental, mandatório, que se fizesse uma reorganização. O Senhor Jesus, com a sua morte, estabeleceu um novo concerto, um novo pacto, abrindo espaço aos gentios. Várias passagens são correlatas a essa afirmativa. Atos 15, Amós 9, Romanos 9, João 10. Porém, ao se mostrarem, para dizer o mínimo, hostis ao Messias e à sua mensagem, os israelitas, na verdade, estavam repelindo a pedra angular e abrindo mão de sua exclusividade como arautos da mensagem de Deus. Mateus 21, 40 a 43, primeira epístola de Pedro, 2, de 7 a 10, Atos 13, 46. Sendo que a rejeição ao Mashiach se consolidou com o julgamento e apedrejamento de Estevão, no ano 34, Atos 7. Assim, agindo, os israelitas, na prática, estavam transmitindo o sacerdócio para as mãos de um outro povo. A mensagem do Messias realmente foi primordialmente anunciada a Israel. Ele veio inicialmente para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está em diversas passagens bíblicas. E os que aceitaram a fé multiplicavam-se a partir daquela vibrante pregação feita pelo apóstolo Pedro em Pentecostes. E a conversão do centurião Cornélio marcou o início da grande multidão, da agregação de uma enorme multidão ao corpo da igreja. E, lembrando que aqueles 144 mil israelitas, os primeiros convertidos, as primícias, foi alcançado antes do ingresso da grande multidão. Então, primeiro, eles se converteram como primícias. Depois, a partir de Cornélio, veio a grande multidão que só aumentou ao longo da história. Esse é um resumo bem rápido, mostrando, eu vou apresentar ali uma tabelinha para vocês, para fixar esse conceito de 144 mil e grande multidão. Até porque há muita confusão nas interpretações feitas por pessoas que se dizem teólogas de diferentes denominações, atribuindo a esse grupo de 144 mil e a grande multidão interpretações absolutamente fora da realidade bíblica. Vamos voltar aqui numa tabelinha que está
pedagógico aí. Nessa tabela, a gente vê a comparação entre o primeiro grupo, que é citado na praticamente primeira metade do capítulo 7, e a grande multidão que aparece nos versos seguintes. Bom, os 144 mil são israelitas naturais. A grande multidão, por outro lado, é integrada por pessoas de todas as nações e de todas as épocas. O número dos 144 mil é fixo, evidentemente, são 144 mil. Então, nós podemos contá-los. A grande multidão é incontável. Não há como saber quantas pessoas a integraram até o presente momento e quantas outras serão agregadas daqui até a chegada de nosso rei. Os 144 mil foram assinalados em tempo de paz. Já a grande multidão é constituída por pessoas redimidas, salvas, em qualquer tempo, em diferentes conjunturas e em diferentes situações. Isso nós vamos ver com muito detalhe ao longo do estudo do livro de Apocalipse, em capítulos ulteriores. Os 144 são as primícias. A grande multidão é composta por pessoas que começaram a obter a salvação após a salvação dos 144 mil. Lembrando, a partir de Cornélio. Os 144 mil são virgens, no sentido doutrinário. Eles não seguiam nenhum tipo de denominação e adotaram a postura de seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus Hamashia. Já a grande multidão é constituída principalmente por pessoas, povos, nações vindos do paganismo. Com isso, acredito que nós tenhamos fixado esse conceito. Estamos prontos para prosseguir, mas tenho percebido, por conversas com a Irmandade, que ainda ficaram algumas dúvidas a respeito dos 6 primeiros selos. Então, vou fazer aqui uma brevíssima recapitulação, porque é fundamental. Se nós não conseguirmos sedimentar esse conhecimento, esse entendimento, fica muito complicado prosseguirmos a partir do soar das trombetas. Então, vamos lá. Antes disso, recordando aquilo que já enviei para vocês, glossário de simbologia profética a respeito dos capítulos que estamos recapitulando. Mas só para lembrar aqui, e pensando principalmente no fato de que o vídeo ficará disponível no YouTube, alguns símbolos importantes correlacionados com os 6 primeiros selos. O cavalo branco. Há muita gente por aí esperando os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque as pessoas não sabem o que significa a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, o pessoal imagina algo aterrador, monstruoso. Os cavaleiros chegam destruindo tudo e vão chegar no final dos tempos, ou sei lá, em algum momento. No entanto, essa cavalgada já aconteceu há quase 2000 anos, se nós arredondarmos. Então, vamos recapitular rapidamente aqui apenas alguns dos símbolos que estão lá. O cavalo branco, que significa várias coisas em profecia. Por exemplo, vitória, paz, e também indica prosperidade. O arco simboliza uma guerra concluída com vitória.
A coroa, a autoridade de um governante, de um imperador, de um rei, de alguém com muito poder. O cavalo vermelho sinaliza um poder com matança espantosa, um grande derramamento de sangue. A espada que aparece lá anda junto, indicando guerra, massacre. O cavalo preto está atrelado a tristeza, luto, fome, escassez. A balança que lá aparece está correlacionada com precisão nas medidas em decorrência da escassez. Tudo tinha de ser medido, porque estava em falta. E, do outro lado, o azeite e o vinho representam uma posição privilegiada, deleitosa das pessoas de maior posse, dos ricos. O cavalo amarelo simboliza uma mortalidade excessiva por espada, fome, peste, feras ferozes. Terremoto ou tremor de terra, porque são sinônimos, tem correlação de significância com uma grande consternação social, uma convulsão, uma grande transformação ou revolução da estrutura de uma sociedade. Aquela história de enegrecimento do sol, da lua, está ligado a escurecimento e subversão das autoridades estabelecidas, as estrelas do céu caindo, indicando não só queda de governantes, mas também apostasia geral aberta das autoridades subordinadas, o céu retirando-se como um livro, sinalizando uma convulsão geral e derrubada de uma ordem governamental, os montes e as montanhas, que são reinos ou então posições de autoridade em tempo de estabilidade, ilhas, indicando não só portos marítimos como fontes de riqueza, mas também interesses independentes, isolamento, separação, divisão, distância, blocos. Então, fechando isso aí, vamos observar aquela linha do tempo que desenhei para nós, que é esta aqui. Ó. Estão conseguindo ver em bom tamanho? Tá. Então, só para a gente poder percorrer essa linha de tempo aí até o selo 6. O primeiro selo, então, está correlacionado com o cavalo branco, ou seja, esse animal simboliza o Império Romano numa situação predominante de estabilidade conquistada. Não por amizade, por simpatia, mas por meio de guerras, das quais o Império Romano saiu vitorioso. E esse período, que vai aí de... Por favor, acompanhe a linha do tempo, que fica mais fácil. Então, vai aproximadamente de 96 a 180 depois do Machia. Esse período é chamado historicamente de Pax Romana. E aqui, já mais uma vez, essa não é a primeira e não será a última, fica patente a caracterização historial do livro de Apocalipse. Porque as profecias contidas nele acompanham toda a história da humanidade, até a descida gloriosa, indescritível, pelo menos para mim, da Jerusalém Celestial. Nós sabemos que Roma assumiu praticamente uma posição de liderança mundial no ano de 168, antes do Machia. Mas o período que os historiadores reputam de Idade do Ouro iniciou-se no final do primeiro século. Muito bem, alguns historiadores citam que, durante o governo de Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, então isso vai de 96 até 180, depois do Machia, como o período mais feliz e mais próspero, citando esse historiador da história da raça humana.
Talvez haja um certo exagero aí, mas, de qualquer maneira, foi um período muito especial para esse império. Porque, na verdade, essa Pax Romana ela é até um pouco anterior, mas o momento aqui não é para nós entrarmos em detalhes. O segundo selo, que está correlacionado com o cavalo vermelho, ele abrange o período entre 200, aproximadamente, e 300 depois do Mashiach. Nesse período, a história registra que mais de 50 homens reivindicaram o trono do Império Romano para si. Então, em vez de o governante que conseguiu momentaneamente assumir, cuidar de maneira efetiva do império, ficava preocupado em se manter no poder. E quem não tinha conseguido, continuava a lutar para chegar lá. Todos queriam ser imperador. E o cargo só podia ser ocupado por uma pessoa. Então, nessas guerras, na verdade, uma verdadeira guerra civil mesmo, praticamente 100 anos, o que aconteceu como resultado? Fome, doença, morte, entre outras coisas. E lembremos aqui já que o Império Romano perdeu quase a metade de sua população e grande parte do seu exército. Já começou aqui a descambar para a ruína, já nessa época do Cavalo Vermelho. Logo em seguida, nós temos o terceiro selo e o Cavalo Preto. Bom, como uma das consequências dessa guerra sangrenta, essa guerra civil, a fome e a escassez se instalaram intensamente. E, na Bíblia, nós temos, por exemplo, lá no livro de Lamentações, capítulo 4, essa cor é correlacionada com fome e escassez. Ou seja, tempos difíceis para o Império Romano. Não podemos esquecer que houve uma coisa lá que nós ainda não podemos conhecer em profundidade, chamada inflação. Mas eles conheceram e sofreram muito com isso. O quarto selo, atrelado ao cavalo amarelo, simboliza a morte, como consequência de todos esses juízos. Porque quando os selos foram quebrados, na verdade, juízos divinos passaram a ser aplicados contra o Império Romano pagão, que era, assim, a caracterização desse império naquela época. Então, nós tivemos a morte atrelada, ou representada pelo cavalo amarelo, em consequência de tudo o que aconteceu. Fome, peste, a guerra, proliferação de animais selvagens, enfim. Todas essas mazelas sucessivas que foram acontecendo e implodindo o Império Romano. Só lembrando para vocês que há registros históricos de que uma das pestes, e não foi só uma que aconteceu lá, mas a peste antonina, a história aponta que mais de 5 milhões de pessoas dentro das fronteiras do Império Romano foram mortas. E mais um enfraquecimento do exército romano aconteceu. Está sendo desenhado aí, realmente, o que nós vamos ver mais na frente, a ruína. No quinto selo, nós temos uma situação um pouco diferente. Aparece ali o quê? Uma representação alegórica dos mártires pedindo vingança. Ou seja, pessoas que foram mortas por essa perseguição implacável da Roma pagã. Porque, evidentemente,
a pregação do Evangelho do Reino consistia em uma ameaça poderosa à hegemonia de Roma, porque apresentava quem? Nosso Senhor Jesus Hamashia como libertador, salvador e rei. Então houve muita perseguição, pelo menos 10 muito grandes, e uma delas, a última, que durou aproximadamente 10 anos, de 303 a 313, depois do Machia, no governo, ou sob a ditadura imperial, de Diocleciano. E é conhecida como Era dos Mártires. Então, esses mártires estavam lá clamando por vingança, alegoricamente, que não houve ainda ressurreição em corpo glorificado. Aquilo ali é uma figura de linguagem, uma linguagem profética. Assim como quando a gente fala que o sangue de Abel clama desde a terra, não significa que Abel já foi ressuscitado e está pedindo justiça. Eu interpreto essa vingança aí como sendo a aplicação da justiça. Não vejo maldade nesses mártires, pelo menos é a minha maneira de ver. Estão pedindo a justiça que nós sabemos que vai haver. Deus tem seu tempo. Então, chegamos ao 6º selo. Como vocês estão vendo aí, por volta de 320, depois do Machia, aconteceu um grande tremor na Terra. Terra, nesse caso aqui, refere-se aos limites do Império Romano. Não é o mundo Terra, com todos os reinos. Então, o que aconteceu ali? Uma conversão com 500 mil aspas, absolutamente conveniente e falsa, do imperador Constantino I ao chamado cristianismo. E isso é tido como uma das revoluções mais significativas da história. Porque Roma passou a vestir uma nova roupagem, deixando aquele paganismo exacerbado, explícito, mas mantendo-o, como nós sabemos, e utilizando a vestimenta chamada cristã. Então, na verdade, o que aconteceu ali foi que essa cristianização de Roma foi, na verdade, uma estratégia muito inteligente, eficaz, de Constantino I, para manter a unidade política do Império e também para conservar-se no poder, com menos abalos. Concluído, então, esse rápido passeio, não foi tão rápido assim, mas esse rápido passeio, espero que vocês conseguiram, então, consolidar com toda a clareza toda a sucessão de eventos que representam juízos de Deus sobre o Império Romano pagão, representados ali simbolicamente na abertura desses 6 primeiros selos. Agora nós vamos para a abertura do 7º selo, no capítulo 8. Faremos, então, a leitura do capítulo 8. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pô-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos,
desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar ainda. Muito bem. Agora nós vamos começar a responder as perguntas do questionário que foi previamente distribuído para vocês. Vamos seguir aqui as perguntas. Então, qual é a primeira pergunta? O que revela a abertura do 7º selo? O 7º selo revela para nós uma sequência de eventos históricos representados por grandes guerras dentro do Império Romano, e vai acontecer a sua queda, pelo menos na parte ocidental, e descortina-se para nós um cenário de destruição. Os juízos de Deus estão sendo aplicados com muita intensidade, dando sequência ao que já havia sido principiado. Segunda pergunta, ainda aquecendo as nossas turbinas apocalípticas. O que a palavra trombeta significa? Justificar com passagens bíblicas. A palavra trombeta tem um significado bem amplo. Vocês receberam no glossário essa caracterização. Então, vamos repassar aqui as principais significâncias dessa palavra. Um anúncio alto e claro da interferência de Deus, como vemos em Êxodo 15, 27 e Joel 2, 1. Guerra em andamento. Está manifesto em Josué 6, 1 a 5. Símbolo de ajuntamento da vinda de nosso Senhor Jesus, julgamento e bênção. Há várias passagens, 1 Coríntios 14, 8, Êxodo 19, 13 a 16, Josué 6, 5, primeiro livro de Samuel 13, 3, Hebreus 12, 19 e outros mais. As 4 primeiras trombetas estão mais correlacionadas com guerras,
batalhas intensas. Vamos ler aqui uma passagem, não vou ler a passagem toda, mas posso ler aqui, lá no livro de Josué, os versos 4 e 5, do capítulo 6. Verso 4. E 7 sacerdotes, isso é sobre o cerco a Jericó. Esse é o contexto do trecho que vou ler. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, aqui é o próprio Deus orientando, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então, essa foi a forma pela qual Jericó foi conquistada. Em Joel 2, versos 1 e 2, aparece de novo a palavra trombeta. No seu original em hebraico, shofar. Então, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia de Iá vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele. Haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, aqui nós vimos as justificativas para essa interpretação, esse entendimento do significado profético da palavra trombeta. Vamos ver a próxima pergunta. Descrever o cenário vigente a partir do final do século IV. Então, no final do século IV, ou século IV, como se convencionou chamar, o que nós vimos? Uma sucessão de guerras seguidas de outras guerras e mais guerras. A terça parte de tudo foi destruída. A terça parte das árvores, a terça parte daquela terra, do mar, a terça parte da civilização. Ou seja, o progresso que havia, que nós nos lembramos agora lá da Pax Romana, foi transmutado em um caminhar rumo à decadência. Então, essa é a paisagem que se nos depara a partir do final do século IV. Destruição gerando destruição. E o Império Romano cada vez mais enfraquecido. Muito bem. Quando o 7º selo foi aberto, nós aprendemos que haverá o soar de 7 trombetas, que representam eventos históricos que trouxeram a queda do Império Romano, não só o Império Romano original lá de trás, mas os seus sucessores que vieram depois. Lembrem-se da estátua interpretada por Daniel. Então, ali, o Império Romano é o último império assim denominado, mas ele gerou sucessores que ainda estão por aí com outros nomes, com outras conotações, como veremos mais à frente. O que representam, vamos ver a próxima pergunta aqui, as 4 primeiras trombetas. De novo aqui,
é importante nós fazermos um pequeno parêntese, porque é grande o contingente de pessoas esperando que a primeira trombeta seja tocada. Nós estamos vendo aqui que as trombetas tocaram há muitos e muitos séculos atrás, como está claramente explicitado no nosso entendimento, na nossa exegese, fundamentada nas chaves bíblicas e também na postura historial. Então, nós vamos ver que as 4 primeiras trombetas simbolizam as invasões, que foram 4, dos godos. Quem mais? Vândalos, hunos e a pá de cal, éramos. Então, essas são as invasões que o soar das trombetas indicam para nós. Essas tribos bárbaras destruíram praticamente a parte ocidental do Império Romano. Com medo das invasões dos bárbaros, que já estavam acontecendo, o imperador Teodósio, espertamente, constituiu a parte oriental do Império Romano, por volta do ano 395, por ali, estabelecendo como sua capital a cidade de Bizâncio, que nós conhecemos como Constantinopla. Por isso, esse império é chamado de Bizantino, que é o outro nome da cidade. Então, essa divisão, ela foi projetada da seguinte maneira: deixaria de existir, então haveria uma reintegração das duas alas, a divisão oriental e a divisão ocidental, quando não houvesse mais ameaça por parte dos bárbaros ao Império Ocidental. Mas nós sabemos o que aconteceu. E é o que nós vamos recapitular aqui. Então, essa verdadeira onda ou tsunami de invasões levou o Império Romano Ocidental para o seu fim. Nós vamos ver em detalhes tudo isso aí. A pergunta foi genérica e a resposta também. Agora nós vamos ver o seguinte: quem é esse primeiro anjo aí e que história é essa de saraiva e fogo misturados com sangue? Nessa narrativa, nós temos um cenário que foi a invasão de toda a Península Itálica pelos godos, comandados por aquele que é simbolicamente chamado de anjo, porque anjo, além de emissário, é também alguém que tenha autoridade de comando. Como é que chamava mesmo o comandante lá dos godos? Alarico. Sim, Alarico. Então, Alarico é esse anjo aí, correlacionado com a primeira trombeta. E veio trazer fogo à terra. Porque a saraiva, nesse caso, nós não vamos entender como sendo uma saraiva ligada ao clima, algo literal. Chuva de pedra de gelo, não é isso. Aqui nós estamos falando simbolicamente, o elemento de destruição. Um deles era o fogo. O fogo sempre foi um elemento muito utilizado para destruir, por todos os exércitos, não só pelos bárbaros assim chamados. Então, se nós juntarmos todos esses elementos numa configuração única, teremos o seguinte:
um poderoso líder, comandante, promoveu uma guerra contra o Império Romano, com pesadas consequências para todos, não só para as pessoas, mas também para o meio ambiente. Porque as batalhas naquela época, principalmente envolvendo essas tribos chamadas bárbaras, eram batalhas totalmente desenfreadas, descontroladas. Havia alguma estratégia, sim, mas, na verdade, o que nós sabemos é que se primava pelo efeito de rolo compressor. Vamos partir para cima. Bom, e os godos, além de aguerridos, eles também praticaram aquela tática da terra arrasada. Incendiavam tudo por onde passavam. Ou seja, um banho de sangue e de destruição. Bom, eles... a grande invasão citada na história ocorreu por volta de 406. Hordas forçadas aí, calculadas em milhares de integrantes, invadiram a Gália, que era domínio do Império Romano, saquearam, destruíram cidades, devastaram os campos e causaram uma grande mortandade. Finalmente, os godos, comandados pelo Alarico, sitiaram Roma, deixando-a à míngua, sem alimentos. E também, vocês imaginam, uma cidade daquele porte, Roma era uma cidade gigantesca naquela época. Foi vítima de epidemia de peste, que resultou em milhares de mortes. E, naturalmente, vocês imaginam o seguinte: como lidar com esses corpos vitimados pela peste? A maioria era deixada ao relento. E isso gerava mais pestilência, mais doença. Chegou um ponto em que os romanos imploraram a Alarico, assim diz a história, né? Talvez não tenha sido bem assim, mas que ele se retirasse em troca de alguma recompensa. Fala-se que Alarico concordou a princípio, mas exigiu toda a prata e todo o ouro da cidade. E que fossem libertados milhares de escravos. Eu já vi 30 mil, 40 mil, 50 mil, milhares de escravos. Bom, mais tarde, então ele concordou, arrefeceu um pouco os ânimos ali, mas mais tarde, um pouco, em 410, ele voltou a sitiar Roma, que finalmente caiu, em 24 de agosto de 410. E aí, vocês imaginem o que aconteceu lá, em termos de saque, de matança e baderna, porque os 40 mil escravos, ou assim calculados, foram libertados, né? Tinham sido libertados. Bom, então, a terça parte, aproximadamente, porque isso é simbólico. O que a linguagem profética está transmitindo é que uma parte importante foi acometida. Um terço é muito. Não significa exatamente que foi um terço matemático. Não é assim que a gente tem de entender. Mas grande parte do Império Romano, uma parte expressiva, entrou em ruína. Aí. E Alarico foi esse primeiro anjo
com sua horda de mudos. Muito bem. Então, já identificamos aí esse primeiro anjo. Agora, nós vamos avançar para o toque da segunda trombeta. Qual é o significado do toque da segunda trombeta e das expressões monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar? Isso vai acontecer, dizem por aí, no final dos tempos. Literalmente, ó. O mar vai se tornar em sangue. Monte caindo para cá e para lá. Isso nunca aconteceu. Claro, se nós nos aprisionarmos à literalidade das palavras, realmente não. Mas não é isso o que o livro está passando para nós. É uma linguagem profética. Muito bem. Então, vamos ler aqui esse verso. O segundo anjo tocou a trombeta, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. De novo, terça aqui significando uma grande parte do mar daquela região. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Então, agora vamos responder. A que se refere essa profecia? Essa parte da profecia. Ela está relatando a invasão dos vândalos. Sim, comandado por aquele camarada chamado Genserico, valoroso, navegante. Genserico, um grande estrategista naval. Então, esse monte aqui, vamos voltar ao glossário profético. Ele significa reino ou um conjunto de pessoas. Então, esse grande monte aqui significa um grande conjunto de pessoas são lançadas no mar, morrem e têm seus navios, suas naus destruídas. Bom, agora que nós já sabemos o que significam esses símbolos, já fica fácil. Então, nós vamos ter o seguinte: clareza no entendimento. Esse toque da segunda trombeta está correlacionado com uma guerra entre Roma e mais um povo bárbaro, dessa vez os vândalos, liderados por um grande chefe militar, realmente um grande estrategista, chamado Genserico, e tem como campo de batalha o mar. Então, agora a coisa se passou no mar. Aliás, nós sabemos da história que os vândalos eram conhecidos e respeitados por suas conquistas no mar. Então, eles tinham como tática principal aquilo que hoje nós chamamos de tática de guerrilha. Eles não eram de enfrentamento aberto. Navios de Roma se enfileiram lá, Genserico coloca os navios dele arrumados aqui e nós vamos para o embate. Não era assim. Ele sempre atuou furtivamente. Aliás, os vândalos eram useiros e vezeiros em praticar a pirataria. Ataques rápidos para atingimento de um determinado objetivo e uma retirada imediata. Então, eles eram pilhadores. E os romanos certinhos, aquela frota gigantesca, mais de 1.000
navios romanos lá, navios pesados. Imaginem, os soldados romanos com aquele equipamento todo, escudo, espada, lança, faca, aquelas botas, e o peso da madeira. Genserico falou assim, olha, essa guerra eu já ganhei. Eles não sabem com quem estão lidando. Então, foi... E, além disso, eles construíram, depois de muitos anos, uma frota. Claro que a frota dele era diferente, era uma frota mais rápida, mais ágil, do que a dos romanos. Mas eles fizeram uma armada poderosa. E Roma, que por praticamente 6 séculos havia mantido um senhorio incontestável até então de todo o mar Mediterrâneo, superconfiou na sua capacidade, na sua inatacabilidade, na sua invencibilidade. E se deu muito mal. Então, o fato é o seguinte: estima-se que a frota romana, que saiu lá de Constantinopla e veio para a costa da África, nas imediações de Cartago, ali, no norte da África, tinha mais de 1.100 barcos. Até hoje, é algo muito imponente, mais de 1.100 barcos e mais de 100 mil marinheiros, soldados, entre marinheiros e soldados. Bom, acontece que os vândalos fizeram uso daquilo em que eram proficientes, da sua tática de ataque surpresa. Então, o que eles fizeram? Como a frota romana era muito organizadinha, toda compacta, o que eles fizeram? Favorecidos também pelo sopro do vento, que estava intenso na época, eles puseram fogo na frota romana. Então, vocês conseguem imaginar o desespero? Vamos imaginar essa cena. 1.000 embarcações, com praticamente 100 mil pessoas a bordo, e os vândalos tocando fogo naquilo. O cenário aterrador. Concordam comigo? Então, o que aconteceu aí? Muitos romanos que conseguiram escapar dessa batalha foram aprisionados também. E Genserico, depois dessa vitória estupenda, que acabou com a altivez, com a soberba romana, ele consolidou sua posição de um verdadeiro imperador do mar, dono do pedaço marítimo. Ou seja, na figura da linguagem profética, 1/3 do poder de Roma foi comprometido, foi destruído. Então, essa investida tempestuosa, voluptuosa de Genserico e seus vândalos traz para nós a explicação desse grande monte ardendo em fogo, que tornou em sangue a 1/3 parte do mar romano. Ou seja, os vândalos de Genserico mataram a 1/3 parte dos marinheiros e soldados e destruiu, talvez até mais do que a 1/3 parte dos navios romanos. Humilhou a frota romana. Então, com isso, Roma foi já lançada rumo ao abismo da destruição. Então, deixe-me ver aqui.
Sim, perfeito. Nós paramos, então, na sexta pergunta, certo? Então, devido ao adiantado da hora, já fui comunicado pelo irmão Cronarca em memória. Nós paramos aqui. Na próxima reunião congregacional, peço que anotem, por gentileza, para nós não nos perdermos na próxima, prosseguiremos a partir daqui, exatamente da pergunta de número 7, que nos pergunta sobre a terceira trombeta e os versos 10 e 11 do capítulo 8. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa, porque aqui vai haver um ponto de corte do vídeo a ser postado.